ok? E aí o senhor me manda um oi. Samira, deixa eu fazer uma pergunta. Professor, me responde. Você não recebeu nenhum material para esse primeiro bimestre? Nem pelo e-mail, nem o coordenação, direção, não te passou nenhum material? Não, nós nem que não tem o material. Eu estou falando do referencial que ela repassou agora, né? Eu entendi que era um material novo. Nós estávamos trabalhando normal. Estamos trabalhando aqui. Eu, por exemplo, estou trabalhando com aula, videoaula. Estou recorrendo ao YouTube, por exemplo. Nós estamos mandando impresso também. Nós trabalho com duas hipóteses aqui, no WhatsApp e no Classroom. Agora, não, esse legal. material... Porque ficou assim meio subentendido, então nós gostaríamos de entender, porque a equipe de currículo da diretoria regional fez um preparo de materiais sugestivos para vocês. Eu gostaria de saber se esses materiais chegaram à mão do senhor. Não, assim, foi no começo ou foi agora? Parece que eu entendi que passou agora e você conhecer referencial. Não, desde o início que a gente começou o plano, né, de retomada das aulas, a equipe do currículo trabalhou mandando materiais via grupo, via Zap, para que chegassem até vocês, professores. É isso que eu quero saber, se você recebeu sugestões de materiais. Não, sugestão nós trabalhamos, na linhagem nossa aqui, nós trabalhamos, por exemplo, estou no Enem, nós estamos acompanhando os nossos alunos aqui no Tô no Enem, porque há o diferencial aqui que nós temos só 2 salas, são poucos alunos. Então, nós estamos um pouco focados no Tô no Enem, e no caso com os materiais, com vídeo, tá? Mas nós estamos todos enfocados. Agora, o nosso processo aqui, nós estamos muito focados no Tô no Enem, por exemplo, nós estamos ajudando muito esse material, e as aulas também que a gente estava repassando para os alunos. Mas não é que eu pensei que fosse uma semana, mais ou menos, que eu deveria ter passado esse material, porque eu entendi, pensei que era recente, alguma coisa recente nesse sentido. Não, legal, é porque assim, fica estranho, né, porque a gente repassou para a escola repassa para vocês, né, de alguma forma. Eu acredito que é assim. Então, a Samira preparou muitos materiais e foram repassados, nada obrigatório, eram sugestões para ajudar, mas foram repassados em todos os componentes, tá bom? Mas obrigado, professor, pela resposta. Ok. Só para lembrar, o referencial curricular é aquele do ano passado, é isso que eu falei, tá? Se alguém não tivesse o referencial ainda, eu poderia estar enviando via e-mail ou no WhatsApp, mas tranquilo. Sobre as sugestões pedagógicas, os materiais de suporte, não é nada obrigatório, tá? A gente está fazendo para ajudar vocês aí na ponta, né? Porque eu tenho certeza que não está sendo fácil, né? Não é fácil, essas aulas não presenciais, mas a gente está aqui fazendo, né, e colaborando para melhorar a prática de vocês, tá? Nada obrigatório. Mais alguém tem interesse de fazer colocações? Bom dia, Samira, bom dia, Sibeli, professor Daniel aqui da Mansinha, tá ouvindo? Sim, Oi, Daniel, bom dia, Sibeli. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia, nós aqui da Mansinha, povoado Mansinha, realmente eu concordo um pouco assim com o professor Joventino, essa questão da dificuldade que a gente teve esse bimestre, né? Eu acredito que todas as escolas enfrentou isso, né? Realmente foi muito difícil a gente cumprir com o que era proposto, né? Aqui, principalmente aqui no povoado, eu tive dificuldade em relação ao cumprimento de todos os planejamentos. Mas graças a Deus aqui minha escola é bem pequena e meus professores assim são compromissados, tudo formado também, graças a Deus em matemática, e a gente conseguiu fazer o possível, né? E a questão do referencial também, eu sempre repassei para meus professores e a coordenação também, e eles têm cumprido. E eu acredito agora que no segundo semestre, no segundo agora bimestre, a gente vai melhorar mais isso aí, porque eu tenho uma grande dificuldade, porque eu só tenho uma turma da terceira série, tem 20 alunos, e a maioria mora na zona rural, né? E a dificuldade é para entregar essas atividades. Eles não têm acesso à internet também, né? Então é tudo material impresso, aí é muita coisa, mas eu tenho conseguido cumprir com as atividades, com o planejamento, com os roteiros, tá? Mas assim, foi muito boa. E também eu gostaria também de parabenizar também esse acesso que vocês têm direto com os professores, né? Porque você sabe, coordenação, direção, é uma correria danada, ainda mais agora com tanta impressão, tanta coisa para fazer, e esse contato de vocês direto com os professores, isso aí é muito bom, entendeu?
porque hoje mesmo, por exemplo, o link, eles receberam primeiro do que eu ainda, os professores, né? Então, assim, isso é bom demais, tá? E nós estamos aqui para contribuir. Obrigada, Daniel, pela sua participação. Muito bom essa sua colocação, tá? E nós estamos aqui também para ajudar no que precisar. Dando continuidade, eu gostaria de pedir, de convidar duas escolas, uma do interior, né, se possível, as do interior, que a gente não tem muito acesso, né, pessoalmente, umas duas do interior, para estar falando sobre as suas experiências, né? O Daniel já mencionou a experiência da escola dele, e agora eu gostaria de convidar outra escola do interior, que ativasse o microfone, né, e contribuísse, falasse como está sendo as suas experiências, né, com esse novo formato não presencial, quais são as suas dúvidas, os desafios que estão enfrentando aí. Bom dia, Samira. Bom dia. Bom dia, colegas. Aqui é a professora Elisângela, da Escola Estadual Imaculada Conceição. O diretor Daniel já falou aí, muito bem, né, da nossa escola. Temos enfrentado dificuldade, né, devido a essa nova modalidade de ensino, né, temos enfrentado bastante desafio, mas tem sido um momento de grande aprendizado para nós, né? A gente tem conseguido desenvolver o trabalho da melhor forma possível. E isso, graças a você, Samira, que tem nos ajudado bastante, né? Você tem sido uma pessoa que tem contribuído bastante com a nossa escola, com seus materiais, com as atividades que você tem mandado para nós. E eu sou muito grata a isso, viu? Porque eu confesso que no início fiquei um pouco apavorada, né? Preocupada, mas depois, com todo esse apoio que a nossa escola recebeu, que eu recebi diretamente de você mesmo, Samira, mantendo contato direto com você, como o Daniel colocou, que é muito importante, né? O contato direto dos professores, né, com a equipe da diretoria, né, com a assessora de currículo, que no caso é você, de matemática, né. Então, tem sido muito importante essa parceria, né, de diretoria, escola, assessor de currículo, professor, tem contribuído bastante, né. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu? Ai, que bom, Elisângela. Fiquei muito feliz, tá? Isso faz com que a gente melhore cada dia mais, né? Que a gente busque, né? Porque a gente está aqui na DRE e a gente não está sabendo na ponta o que realmente está acontecendo, porque a gente não está fazendo esse monitoramento em loco, né? O nosso monitoramento é via WhatsApp, via e-mail, via essas lives, né? Essas trocas de experiência, bate-papo, e também via SGE, né, que eu vou falar depois um pouquinho para vocês, sobre o lançamento das aulas no SGE. Então, assim, muito obrigada, né, gratidão a Deus por tudo, por vocês estão fazendo toda a diferença, né, eu acredito muito, né, na equipe, nos diretores, nos coordenadores e vocês, professores, que estão aí fazendo toda a diferença e fazendo o seu melhor com o que tem na mão, né, porque cada escola é uma realidade, igual você falou, você tem de imprimir todo o material para o material chegar na zona rural, né? E pode ser que em outra escola, todos os equipamentos, né? Classroom, Google Sala de Aula, então cada escola tem uma realidade diferente. Então, muito obrigada, Elisângela, e bom trabalho para você, tá? Agora eu quero outra escola do interior que queira falar, ou da sede, pode ativar o microfone e falar da experiência. Obrigada. Alguma escola que tem acesso à internet, que tem facilidade com os alunos, eu gostaria que o professor de sala de aula comentasse como que está sendo essa experiência, né? Por gentileza, ativa o microfone e fala da sua experiência. Aquele professor que tem todo acesso à internet, os alunos têm acesso, tem facilidade, tem o Classroom. Por gentileza, fala da sua experiência para a gente saber como está acontecendo. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Santana, da Escola Frederico. Está sendo bom e... Bom dia, professor Santana. Pois é, bom dia. Está sendo bom, é uma nova experiência que a gente está travando aí contra o coronavírus, nova modalidade, aprendendo, gravando aulas e apagando porque saem mal gravadas.
saem com erro, não saem com a perfeição que a gente quer, e é um desafio. Está sendo bom e ruim, porque bom, porque a gente está aprendendo nova modalidade de trabalhar, e ruim, porque a gente está longe da escola, o ganho não é como se estivesse em sala de aula. Essa é a nossa experiência nova. Bom dia, Evaldo. Mestre Evaldo, está bom hoje? Muito obrigada, professor Santana, né? Muito pertinente a sua colocação. Muito obrigada pela colocação, viu? Se mais algum professor de outra unidade escolar tiver vontade, né, quiser falar da sua experiência e também falar até dos seus desafios, né, que a gente está aqui querendo saber quais são os desafios que vocês estão enfrentando, né? Bom dia, professora, professor Neto, daqui do Militar, Colégio Militar de Palmas. Bom dia, meu caríssimo Evaldo. Abraço. Bom dia, professor Neto, seja bem-vindo. Obrigado. Tem sido desafiador, mas tem sido bom. Estamos aprendendo novas técnicas, gravar vídeo, editar vídeo, preocupar com iluminação, com câmera, com recursos tecnológicos que talvez a gente não tenha dado tanta atenção durante esse tempo, mas tem sido legal, tem sido bacana, confesso que estou gostando. Claro, tem todas as dificuldades inerentes ao processo, alunos que não têm acesso à internet, alunos que têm acesso, mas que também você nota que estão desmotivados pelo momento, principalmente de terceira série, um momento de insegurança, de incerteza, não se sabe mais como que será esse formato de Enem, quando vai acontecer, tudo muito incerto, mas, de qualquer forma, os meninos têm dado um retorno bacana, têm gostado, eu tenho feito aulas gravadas, tenho colocado na plataforma, o colégio criou uma plataforma muito didática, muito dinâmica, muito boa de mexer, e tem facilitado bastante a nossa vida. É isso aí. Muito obrigada, professor Neto, né, do Militar. Muito obrigada pela sua participação, sua contribuição. Que bom que está dando certo, né? É um momento difícil que nós estamos passando. Muitos de nós também estamos desmotivados, né, com o momento, mas que o senhor está fazendo o seu melhor, né? Então, parabéns por isso, né? Mais alguma escola quer dar sua contribuição? Eu queria... Bom dia a todos. Está me escutando? Meu nome é Ayrton, sou professor da escola Novo Horizonte. Assim, desafios são grandes e a gente está vendo. Mas eu queria deixar aqui um elogio para a equipe da escola Novo Horizonte. Assim, apesar dos desafios, da dificuldade dos alunos, da falta de internet, como parecido, a nossa gestora ela tem incentivado de todas as formas e, assim, ontem deu até uma dura em quem pensar em desistir. A gente não pode pensar em desistir, não pode pensar em voltar atrás ao papel. Ela quer que todo mundo vá para frente e, da mesma forma que ela dá uma dura na gente, ela incentiva os alunos, né? Então, a equipe toda do Novo Horizonte ela tem assim, seguido ao pé da letra o que ela tem orientado. E aí tem sido gratificante, né? A gente sabe que os desafios são grandes, a gente sabe que aqui o pessoal das localidades não pensem que aqui é bem mais fácil do que a de vocês aí. Os nossos desafios aqui são tão iguais ou piores do que os de vocês, né? Mas, assim, a gente tem tentado fechar um grupo realmente coeso e tentar realmente levar esses alunos para frente, muito por conta do incentivo que a nossa gestora vem dando. Obrigado. Obrigada, professor, pela contribuição. Realmente, a Escola Novo Horizonte sempre atuante, né? Muito boa gestora, sempre motivando, né? Parabéns pelo trabalho de vocês e de todas as unidades escolares e de todos os professores, né? Que estão fazendo a diferença. Muito obrigada. Posso agora?
Bom dia a todos. Sim, bom dia. Professor Joventino, quanto tempo que eu não o vejo. Professor Márcio, lá da pós-graduação de Miracema, quanto tempo, meu colega. O Marcos eu já conheço aqui de Palma do São José. Gente, é o seguinte, eu costumo dizer que essa enxurrada de informações, aqui na escola, a diretora soube que é como se eu estivesse trocando o pneu de um carro com o carro andando. Muita informação, um tempo curtíssimo. Eu cheguei até a entrar em pânico, mas depois eu sentei, pedi a Deus, e Deus abriu minha mente, e eu tive que estudar, e estudar violentamente. E vou dizer uma coisa para vocês, é uma tecnologia que não vai voltar, nós não vamos voltar mais para aquele negócio de papel, prova. Eu não quero voltar mais. Eu pretendo não voltar, minha diretora já sabe que, quando ela falou ontem, eu botei no grupo e disse, não quero voltar para o papel, não. Quero tudo na plataforma. Até porque, gente, a plataforma ela é muito boa. Só que não adianta querer vocês, até vou dar um conselho para meus colegas do interior, até da capital, muita informação para querer aprender de vez. Tem que ser aos poucos, paulatinamente. Eu apanho muito, mas graças a Deus está sendo gratificante. A nossa diretora, faça as palavras do professor Ito, ela em nenhum momento ficou instigando, não. Ela ficou no pé para a gente aprender, para a gente correr atrás, manda link, manda informação, manda isso é verdade. Isso eu digo não por uma questão da pessoa, tá puxando saco, não preciso disso, todo mundo me conhece. Mas a pura verdade, ela nos incentivou, ela deu carta branca para nós, ela não ficou, e vou dizer uma coisa para os colegas, gente, a plataforma é muito boa. Tem seus defeitos? Tem, como qualquer outra plataforma. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é bom voltar, não quero voltar, adeus papel, e agora eu vou tentar ir para uma outra parte, como dar aula remota, através do Meet, eu vou fazer o intensivo eu mesmo, mas está sendo muito gratificante, e eu agradeço a Deus por isso, né? Eu tive que reaprender, e acredito que os colegas também estão no mesmo barco que eu, e vou dizer uma coisa para vocês, estamos no mesmo barco, esse barco não pode, não deve afundar. E se afundar, afunda todo mundo. E se não afundar, a gente chega até a terra firme. Era isso que eu queria falar. Telmo, nossa, que bom escutar esse depoimento de você. Você lembra de mim? Sim, mas claro. Que bom. A gente não queria que a experiência fosse assim tão dolorosa, mas já vinha um vislumbre das tecnologias, né? Que ia ser um momento, de repente a pandemia nos obrigou a ter que adaptar, mas eu fico muito feliz de escutar seu depoimento e ver você falar que prova de papel nunca mais. É isso mesmo, facilita muito a vida do professor. A questão é que é tudo adaptação, mas obrigado pelo depoimento. Fiquei feliz demais. Saudades, professor Telmo, tudo bem? Com todo respeito à sua senhoria, a recíproca é mais que verdadeira. Saudades, professor, muito obrigada pela contribuição, tá vendo? Tá evoluindo a cada dia, né, professor? Nem papel não quer mais, já ganhou alguma coisa, né? É que nem aquela coisa, não vai não, ele não vai não. Ai, gostei, muito obrigada, viu, professor? Mais alguém quer falar da experiência para a gente dar continuidade à nossa pauta? Oi. Bom dia. Opa, tem gente falando aí. Quem vai? Bom dia, Marco Aurélio. Seja bem-vindo. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Pode falar. Tá. Eu sou professor na Escola Vale do Sol e a gente teve uma adaptação muito, eu vou dizer que foi bem rápida, né? Apesar que desde sempre a gente sabe que houve resistência contra a tecnologia, né? Mas, graças a Deus, eu sempre fui muito envolvido com essa parte. Muito antes dessa pandemia, a gente já mantinha contato com os alunos via grupos de WhatsApp, tá? Porque a turma, por espontânea vontade mesmo, eu falei, eu preciso de um grupo, porque eu tenho que estar mandando algumas coisas para vocês e a gente tem que estar trocando essa ideia para aproveitar o uso da internet. Então, no WhatsApp, inclusive algumas atividades que eu passava para eles, eu mandei um formato específico que eu gostaria que eles fizessem já
nos moldes universitários, né, acadêmicos. Aí, essa primeira ferramenta do WhatsApp, a gente já tinha bastante uso dela. Aí, a partir de um certo tempo, inclusive, já tinha montado essas turmas no Google Classroom, aí, antes mesmo da gente precisar delas, né, assim, da gente precisar oficialmente delas, né. Aí, quando surgiu essa possibilidade de estar fazendo essas aulas online, então, eu já tinha algo preparado. Que aí, depois de alguns dias já trabalhando, eu fui ver que eu poderia nem ter usado exatamente o Classroom. Eu poderia ter feito tudo pelo Google Drive e ter o mesmo controle. Porque como eu trabalho com 3 turmas de ensino médio, de terceira série, então o que eu fiz? Eu coloquei colando da Samira aí, né? Eu coloquei lá naquelas questões, qual é a sua turma? Então, quando ele coloca a turma dele, lá no Google Drive, eu tenho o controle pela planilha, aí eu consigo classificar naquela classificação de A a Z, eu vou na coluna da turma, então eu separo os alunos por turma só num clique. Aí lá eu tenho as respostas que eles deram, qual foi a resposta certa, eu tenho o gráfico das respostas, as mais acertadas, as menos acertadas, e isso é bom para a gente ir retrabalhando onde teve problema, né? Aí arriscamos ainda fazer algumas aulas aí usando o Google Meet, porque a gente tem esse espaço de compartilhar a tela, fica bom para trabalhar. Também os próprios alunos indicaram o uso do Zoom, para a gente estar fazendo o uso do Zoom, também é muito bom. E tem alguns professores que não gostam muito de estar aparecendo, apesar que a gente pode desativar a câmera aqui no Zoom, no Meet, mas tem um aplicativo chamado Ocam. Eu posso até estar mandando um videozinho no nosso grupo aí de professores, se alguém tiver interesse. Eles não tiverem, eu posso mandar. Os que tiverem vão acessar. Acho que está todo mundo interessado nesse momento. Porque nele você pode isolar o espaço que você quer usar da tela e você não aparece. E você faz toda a movimentação, você faz todas as suas aulas, você isola só a telinha, por exemplo, do PowerPoint, faz sua explicação e você não precisa aparecer. Aí você grava esses vídeos e posta no WhatsApp, tá? Nos grupos dos alunos. Porque é um jeito assim de você não estar fazendo em tempo real, mas você, dentro daquele conteúdo da semana, você faz o vídeo, manda para eles, você pode fazer vídeos curtos, né? E eu vi alguns colegas reclamando a respeito dos vídeos no WhatsApp, quem está usando mais só o WhatsApp, e até mandei a dica, né? Que você pode estar mandando vídeos maiores pelo WhatsApp, mandando no formato documento. Tá? Você envia como documento e não como vídeo. E agradecer muito aí a colaboração da equipe diretiva, né? Lá da coordenação pedagógica, direção, com o apoio das atividades impressas. Porque eu, pelo menos, eu optei em fazer o mesmo material que está sendo feito online, o mesmo material impresso. Inclusive, uma das dificuldades do material impresso é porque a gente faz algumas sugestões de links, né? Só que a gente tem que também entender que tem alunos que estão usando a opção impressa, mas eles têm muito acesso à internet. É porque gostam mesmo do manual ali, do analógico. Tá? Então, era essa a minha colaboração aí, a minha contribuição. A gente vem se adaptando. Não adianta, porque às vezes com todo o recurso, estou vendo o pessoal lá da Mansinha, o pessoal lá de Aparecida falando da questão da internet, mas com todo o recurso que se tem na capital, às vezes ainda dá problema, né? A gente vê, assim, até nas questões, a gente vê, inclusive nas transmissões aí das grandes TVs, Globo News, por exemplo, é danado para dar bug na transmissão online, na transmissão via internet. Aí, problema técnico, mudou, aí, então, a gente não tem que ter cisma com isso, não. Tem que fazer e fazer. Estamos em aperfeiçoamento. E, nesse momento, obrigatório. Tá? É para todo mundo. Era só isso, Samira. Que bom. Obrigada, professor Marco Aurélio. Depois, lá no grupo que eu criei do WhatsApp, o senhor compartilha com os outros professores, por gentileza,
o que está dando certo para você, o que você falou, né, dessas plataformas, tá ok? Aí você coloca lá, por gentileza. Dando continuidade, pessoal, eu queria falar com vocês sobre o lançamento das aulas no SGE, tá? Aqui na DRE tem um técnico responsável, que é o Márcio, né? Ele que é o responsável pelo SGE, mas eu estou dando uma olhada no SGE de vocês, muitas escolas estão lançando as aulas normalmente, muito bom, né? Mas ainda tem professor que lançou a última aula em março. Aí dificulta o meu trabalho, porque como que eu vou saber aonde esse professor parou para mim estar organizando uma atividade nova? Por exemplo, tem professor que não trabalhou PA e PG no primeiro bimestre, aí eu já fiz slides, já preparei material de PA e PG. E aquelas atividades, aqueles conteúdos que vocês quiserem também, que tiverem dificuldade, manda para mim, Samira, você tem um videoaula sobre trigonometria ou sobre estatística, aí eu vou pesquisar e envio para vocês, tá ok? Vai funcionar desse jeito, diretamente no WhatsApp, e as aulas também vão ser disponibilizadas no canal do YouTube da DRE. Eu vou estar enviando hoje todo o material que eu enviei para vocês no WhatsApp, porque tem professores que não estão no meu grupo do WhatsApp, então vai ser difícil chegar na mão desse professor, né, o material, se ele não está no grupo. Então, vai ser disponibilizado no canal da DRE, ok? E para alguma dúvida, pessoal, eu posso dar continuidade, porque a gente já está finalizando. Samira, me tira uma dúvida, por favor. O SGE vai ter alguma mudança em relação lá aos planejamentos? Alguma coisa que o plano de aula e o plano de curso, eu não sei se ia ter alguma mudança ou não. Eu preferi não mexer com isso, que não vai, estão mexendo. Aí depois que eu fizesse todo o plano de aula, todo o plano de curso, se mexesse, ia tudo por água abaixo, eu ter que fazer de novo. Essa é a minha preocupação. Posso? Pode falar, Sibeli. Eu acho que é uma dúvida de todo mundo e que está um pouquinho travando até o trabalho do assessor de currículo, porque a gente está com muito medo de fazer o que a gente já fazia. Então, sobre o SGE, a fala que vem da SEDUC é que nós façamos ele normalmente. Lançamento de aula, lançamento de plano de aula, naquele formato que a gente já vinha fazendo. Uma orientação nossa da regional é para que vocês salvem tudo que vocês estão fazendo no Word e deixem numa pastinha compartimentada lá, guardadinha. Por quê? Se houver uma alteração de sistema, ou mexer, ou deu bug, que já aconteceu isso, né, anos anteriores, vocês têm tudo isso salvo e não vão ser obrigados a fazer de novo. Mas que vocês continuem lançando normalmente, porque senão isso vai ser um trabalho que vai acumular. A única orientação é para a gente ser precavido, né? A partir de hoje, eu acho que já tem professor que já fazia isso, então, se você não faz, já faz direto no SGE, começa a ter essa pastinha e salvar o que você está lançando lá, plano de aula, porque o procedimento continua o mesmo, tá, professor? Não alterou nada. A única diferença é que hoje a gente não precisa mais cumprir dias letivos, e sim horas-aulas. Então, cada lançamento de aula seu no SGE é uma hora-aula que você deu. Então, se você deu 4 horas-aulas, vai estar lá computando e vai abater no final. Então, eu não preciso mais ter 200 dias letivos. Antigamente, a gente tinha que ter os 200 dias letivos batendo lá no SGE. O SGE passa a ter essa mudança porque ele não conta mais dias letivos e sim hora-aula. Não sei se eu fui clara, mas pode preencher normalmente, só tem esse, vamos dizer, esse backup, né? Guardado lá, salvo, se caso houver algum problema, tá bom? Uma perguntinha. Quanto à data, a gente coloca a data atual da aula? Por exemplo, dei aula hoje. Dei aula hoje para as 3 turmas. Aí eu lanço uma aula dessa turma de hoje? A data de hoje? Por favor. Sim, você pode lançar a data de hoje. Deu 4 aulas, é data de hoje, você vai colocar 5 aulas, que é o que o SGE, né, permite lá, você vai lançar 5 aulas com a data de hoje. A data já não nos importa mais. O que importa é a quantidade de aulas. Então, vocês vão ver que a SEDUC fez uma distribuição considerando até os sábados.
O que importa agora é a quantidade de aulas que vocês têm que fechar. Então, hora, aula e não mais datas, tá? Agora, uma coisa sobre o sistema é que o sistema tem um limite de lançamento. Então, na hora de fazer a distribuição das aulas, a escola que faz o horário vai pensar, bom, esse professor tem que dar 5 hoje, mas vai dar mais 5 amanhã. Ela faz essa distribuição para vocês, para que o sistema não trave, tá, gente? Mas não tem problema, lançou uma, lançou duas, naquele dia você vai lançar o que você fez, de acordo com a orientação da coordenação pedagógica, tá ok? A nossa coordenação já passou os horários certinhos aqui das aulas. Eu fiquei na dúvida quanto à data, se era retroativo ao período de paralisação, mas beleza, vou lançar nesse final de semana. Semana que vem está ok. Um abraço. Samira. Obrigada, professor. Pessoal, tem uma pergunta aqui sobre o segundo bimestre, se vai encerrar no dia 31/7, né? Ainda não tem nada definido. Sibeli, se você souber de alguma coisa sobre o segundo bimestre, pessoal, por gentileza. Sim, com relação ao segundo bimestre, tinha uma suposição, segundo o plano de retomada das aulas, que seria no dia 31. Mas, na verdade, eu tive uma informação ontem que o EJA, ele vai se encerrar no dia 21 de agosto. Né? Então, se supõe-se que o segundo bimestre também, mas isso é uma suposição nossa quanto regional. O documento ainda não saiu. O que vocês têm que tirar da mente agora é dias letivos. A gente faz lançamento de data no diário por causa do sistema SGE, que precisa das 4 paradas, ou seja, das 4 notas, para dar uma média para o aluno. Mas se vai ser no meio, se vai ser no fim, isso pouco vai importar. O que vocês têm que estar atento é a quantidade de horas-aulas que a sua disciplina tem que ter. Suponhamos, acho que matemática é 120 por bimestre, seria isso? Antigamente era 120, 120. Eu não sei bem, porque a minha área é diferente da de vocês. A de ciências da natureza, acho que era 80. Então, cada bimestre eu tinha que ter 80 horas-aulas, tá? E aí, é isso que a gente vai estar pautado. Quando esse bimestre vai mudar, quando ele vai alterar a data, não importa mais. Quando a SEDUC determinar dia 21, dia 31, o seu secretário, ele configura o SGE para aquela data, e aí tem aquela parada e o fechamento com a nota. Então, sempre vai ser assim, a data nós vamos esquecer das datas, nós vamos preocupar com quantidade de horas-aulas que precisam ser lançadas, tá? Então, vocês prosseguem normalmente, suponhamos, mas eu tinha que dar tantos conteúdos, se não deu para dar tantos conteúdos, eu continuo com o referencial e vou fazendo o máximo que eu posso, tá ok? Mesmo porque esse ano é um ano atípico. Eu espero que eu tenha respondido a questão, mas se não responder, eu explico de novo. Oi. Sibeli, eu queria fazer uma pergunta para você em relação a voltas às aulas presenciais. É possível essa volta agora? Quando a SEDUC lançou o plano de retomada, ela disse que era um plano, então planos possíveis de mudança. O que ela deixou bem claro? Que seria de acordo com o que a saúde permitisse, né? Então, assim, se houver uma melhora, porque eu acredito em milagres, né? A gente tem que acreditar que a coisa possa melhorar. Eu creio que possa haver, mas a situação diz que não, que a gente vai ficar, né? É um vislumbre, tá, gente? Que a gente vai ficar muito tempo ainda não presencial, é uma suposição minha. Aí eu vou falar quanto mãe. Eu tenho a minha filha, ela não estuda no estado ainda, está no município, e ela faz as atividades EAD. Eu não tenho intenção de mandar minha filha para a escola, nem se a prefeitura fizer um processo. Eu só quero mandar minha filha para a escola quando tiver segurança, tá? Mas a gente vai estar passando para vocês se caso houver. De repente, né, diminui os casos, a gente vê que não é tão arriscado, mas creio que nesse momento... Né, em relação, Sibeli, em relação às primeiras séries e às segundas séries, qual é o parecer que tem aí em relação a isso aí, quando volta, de que forma volta, por favor? Vamos pensar que vocês fizeram um ensaio com os terceiros anos.
e que dia 3 de agosto, que era o plano de retomada, eu possa ter uma retomada de todas as outras séries, né? Porque nós já ficamos tempo parado demais, e os meninos precisam, pelo menos, de forma não presencial, ter contato com o conhecimento. Então, o precavido já tem um vislumbre do que vai acontecer. Talvez não volte presencialmente, fragmentado, como era o plano da SEDUC, mas com certeza volta não presencialmente. Então, de vez eu fazer só o material da terceira série, eu já estaria me preparando para fazer outras séries também. Sexto, sétimo, oitavo, primeiro, segundo. Eu creio que vai haver uma retomada de todas as séries, tá? Então, a gente já tem que começar a se preparar para trabalhar não presencialmente, ok? Pessoal, só uma dúvida aqui, professor Evaldo. Eu gostaria de saber se o Estado, a SEDUC, de forma geral, está pensando em uma plataforma própria para que todas as escolas trabalhem nessa plataforma. O que acontece? Eu estou notando que cada escola está se virando da maneira que consegue, né? A nossa escola, por exemplo, eu sou do Arlano, a gente tem todos esses meios. A gente usa o Classroom, utiliza o Google Forms para fazer atividades e os meninos responderem. A gente usa os grupos de WhatsApp, em que eles estão participando, né? E nós também. Mas não há uma gerência em que, assim, um local em que todos participem em uma plataforma única. Há algum plano para se criar um tipo de plataforma onde todos trabalhem nela e ela contemple tudo? Professor, o senhor teve acesso, acho que até uma convocação, uma primeira web com a professora Adriana Aguiar, com a secretária de Educação, onde ela fazia o lançamento do plano de retomada das aulas, né, e falava dessa questão dos terceiros anos, que seriam os primeiros a iniciar, mas ela fez um vislumbre dessa pergunta do senhor, o senhor lembra disso? Não, eu acho que não estou lembrado direito, não. Sim, mas ela fez que fosse agora. Ela fez um vislumbre, sim, de que eles já estavam trabalhando. Eu não tenho nada palpável, mas me guio pelo que eu acompanhei das falas, tanto na primeira web, que a Adriana esteve presente, como na segunda, que Leandro, acho que a Amanda também, que vocês estavam presentes. Vocês estiveram em várias salas, né, e essa era uma fala muito presente dessa organização, principalmente com a retomada do fundamental. Né? Então, eu creio que sim, que tenha algo que vem por parte da SEDUC. É claro que eles estão planejando e se adaptando. Como um professor, acho que foi até o Telmo que disse, a gente está trocando a roda com o carro andando, né? Eles também. Né? Todo mundo foi pego de surpresa. Então, eu creio que sim, que tenha, mas isso é uma coisa que veio numa suposição da fala que eles fizeram, né, que eles estão com material preparadérrimo para o fundamental. Então, creio que venha a plataforma, creio que venha algumas coisas por aí, né, em termos tecnológicos, para auxiliar todas essas escolas que têm esse recurso. Mas o que era interessante desse momento que a gente passou? É que a gente entrasse em contato com diversas ferramentas mesmo, né, claro, até mesmo porque é de posse do professor o planejamento, o recurso que ele vai utilizar, e de repente o que a SEDUC vai oferecer não é aquele que eu acho que a minha turma deve, né, guiar. Isso é posse de vocês, né, vocês têm essa autonomia com relação a como vocês vão dar essa aula, mas ela fez esse vislumbre sim, viu, professor, durante as falas. Mais alguma pergunta, ou Samira pode continuar, gente? Eu tenho uma pergunta. É sobre as frequências que devem ser lançadas no SGE. Como proceder em relação a esse lançamento das frequências? E sim, a professora perguntou, só que eu não entendi muito bem a resposta. Tem um cronograma, tem um calendário definido com a data final do segundo bimestre? Porque isso nos ajuda a planejar quantas atividades serão distribuídas nesse bimestre, para passar o planejamento de aula e de distribuição de notas. Eu sei que o conselho de classe, findando o primeiro bimestre, foi dia 13/7. Daí se iniciou o segundo bimestre. O segundo bimestre tem uma data para findar-se também?
Minha internet caiu aqui, mas já voltei. Ok. Oi, desculpa, mas vai ficar gravado, tá, pessoal? Aí depois vocês podem ir lá e falar, fica de prova ainda o que a gente está falando aqui. Deixa eu responder as duas perguntas da colega Amanda. Sobre a frequência. Amanda, ela é normalmente, a partir do momento que você vai lá no SGE e lança aquela aula, já se abre a frequência do aluno. O que você tem que tomar cuidado? Vamos pensar. Esse aluno vai te dar um retorno. Ele te deu um retorno daquela atividade, você viu, tá? Você vai lá e coloca a presença, né, naquela atividade, naquele momento. Era um vídeo, ele confirmou, você teve contato, você deve ter um grupo. Já, automaticamente, o SGE já deixa a presença do aluno a partir do momento que você lança a aula, não é assim? Pelo menos na minha época era, gente. Já faz uns 2 anos que eu não estou mais trabalhando com o SGE. Mas na minha época, assim... Mas quantas faltas? Exatamente isso que eu estou te falando. As faltas você vai computar de acordo com a devolutiva do aluno. Então, você não vai conseguir lançar a falta no mesmo dia que você lançou a aula. Você vai ter que ter um retorno do aluno para depois lançar. Em algumas plataformas, que era o que o professor estava questionando, a partir do momento que eu visualizo o vídeo, já tem uma presença. Então, isso seria uma estratégia sua, professora, de acompanhar os seus alunos. Então, você vai ter que ter, de repente, um grupo, um contato, ou marcar uma data para que se devolva as atividades e você compute lá. A sua atividade final era várias questões que tinha vídeo. Então, se o aluno respondeu as questões, eu acho que ele fez todos os passos. Leu, assistiu o vídeo, leu o artigo, né, fez a pesquisa, me respondeu a questão. Ele respondeu as questões, eu acho que ele passou por todos os passos. Então, ele merece a presença em todas as aulas lançadas ali. Eu trabalharia assim, viu, professora? Mas se a senhora achar que tem uma estratégia melhor para fazer esse acompanhamento e quiser divulgar, a gente aceita a sugestão, porque todo mundo aqui está aprendendo. Acho que sobre a frequência era isso, né? Aí a senhora perguntou também sobre o calendário. Anteriormente eu disse que a gente esquece dia letivo. A data que vai fechar, segundo, primeiro bimestre, ela não me importa mais, eu vou continuar fazendo o lançamento. Assim que a SEDUC se posiciona com o dia da parada, aquele dia da parada é como se fosse um fechamento. Por que vai ter que ter 4 paradas? Vou repetir, devido ao SGE. O SGE foi configurado de uma forma que eu preciso de 4 momentos. E aí ele faz uma, é média que fala, vocês que são da área, ele faz uma média do aluno que no mínimo tem que ter um 7, né, de 4 momentos. Então, são 4 momentos de avaliação do trabalho de vocês e da produtividade do aluno. Mas não importa a data, se vai ser no meio, se vai ser no fim, se eu vou dar 80, se eu vou dar 90, se eu vou dar 200 aulas naquele bimestre, não me importa mais a quantidade. Eu entendo que vocês queiram fazer um planejamento, vou dar tanto agora, tanto, e vocês são da área de exato, então vocês ficam bem presos nessa questão, né, de tá exato, vamos dizer assim, mas o que você faz? Você vai seguindo o referencial, vai fazendo o que é possível, né? Aí recebeu o alerta, tal dia é o bimestre, aquele bimestre, aquela parada, vamos dizer assim, para aquela avaliação do nosso trabalho, significa um fechamento no sistema. Não quer dizer que você tenha que ter aquela quantidade imensa ou pequena de aulas. Se a gente pensar bem, o primeiro bimestre, que seria sempre o maior, foi o mais reduzido, em quantidade de horas-aulas, tá? Então, a nossa orientação é que você continue lançando. Por quê? Assim que tiver o posicionamento da SEDUC, qual é a data, o secretário de vocês, que é o que configura o SGE de vocês, vai lançar lá. Tal dia é a parada para o sistema. E aí vocês vão fazer aquela, né, avaliação de todo o trabalho e dar a média para o aluno. Dando a média para o aluno, o sistema começa a funcionar normalmente. Se o sistema não fosse configurado assim, a gente ia diretão, né? Sem essa preocupação, se eu trabalho isso agora, se eu trabalho depois, se eu divido. Eu entendo que vocês queiram um planejamento, né? E um cumprimento de todo aquele gama de conteúdos, mas a gente está utilizando aquela fala assim, às vezes o menos é mais, conteúdos bem trabalhados, conteúdos, né, que o aluno possa entender, porque a gente tem que priorizar a aprendizagem mesmo. De repente é melhor do que eu enchê-lo de várias atividades para tentar cumprir um currículo e meu aluno não ter
retorno, não me dá retorno, não ter aprendizagem, tá? Então, a preocupação de vocês agora é ir andando conforme o ritmo do aluno de vocês. E qual que é o norte? É o referencial que vocês têm. Então, vocês vão seguir no referencial. Conseguir cumprir esse conteúdo de hoje, vou para o próximo, e para o próximo, e assim a gente vai vencendo etapa a etapa. Aí vocês vão me falar assim, mas Sibeli, os terceiros anos não voltam mais. Tem N estratégias que estão acontecendo em outros estados que, de repente, seja uma boa para o ano que vem. Tem estados que está estabelecendo o 4º ano, que seria tipo um cursinho, né, que os alunos vão se matricular voluntariamente, para se caso eles acharem que não foi muito, né, estruturado esse ano, que eles possam ter a oportunidade de rever todos os conteúdos, né, é claro que vai existir um investimento, mas nada impede que a secretaria faça uma estratégia para sanar, se caso a gente perceber que não houve aprendizagem, a gente tem medo e preocupação com relação a isso. Não sei se eu respondi suas perguntas, Amanda, se ainda está com dúvida, se não, você pergunta de novo que eu tento explicar. Respondeu sim, respondeu. O professor. Oi, pode falar. Luciana, eu acredito que a gente ainda tem um ponto positivo, porque a maioria dos conteúdos são revisão dos anos anteriores, né? Até a gente chegar em números complexos. Pessoal, vamos dar continuidade, né? Porque já está quase 1 hora de live. E o professor Daílson perguntou sobre o lançamento dos conteúdos no SGE do 2º bimestre, né? Que ele não está conseguindo lançar. Eu quero perguntar para os demais professores: vocês estão conseguindo lançar conteúdo no SGE para o 2º bimestre? Sim ou não? No meu está normal. Normal, né? Tá ok. Então, professor... Não parece o 2º bimestre, parece só o primeiro. Aí eu estou continuando lançando. Ok. Tá, e vocês continuam lançando, e qualquer dúvida, vocês entrem em contato aqui na DREC, eu vou estar conversando com o Márcio sobre isso, tá? Obrigada, professora. E dando continuidade aqui... Para essa questão da aprendizado que eu estou falando, entendeu? Educação financeira. E ontem bem à tarde, o coordenador Maurício, da SEDUC, me ligou, e eu falei que eu ia ter uma live com vocês hoje, uma troca de experiência, né, um bate-papo. E aí ele me fez algumas perguntas, né, se estava tendo alguma ação, quais são os desafios encontrados durante a pandemia para estar trabalhando sobre a educação financeira. A minha pergunta é: vocês trabalharam algum vídeo ou alguma manchete, ou algum texto referente à educação financeira com os alunos de vocês? Sim ou não? Não vou me aprofundar muito nesse tema. No meu caso, ainda não, porque eu estou muito atrás ainda para chegar no conteúdo de matemática financeira. Ainda estou na parte de estatística. Agora eu vou começar a fazer uma revisão de arredondamento de números, que vai precisar para frequência, média, mediana e modo, para depois ir para a financeira. Thelmo, mas eu estou falando de educação financeira. Matemática financeira é diferente de educação financeira, tá? Matemática financeira, você vai trabalhar os conteúdos. A educação financeira, você vai trabalhar o comportamento dos alunos em relação ao dinheiro. E como a gente tem o programa, né? Eu só queria saber se tem alguma ação. A escola fez alguma ação, mandou algum videoaula, é isso que eu quero saber. Sim ou não? A nossa... eu queria só dar uma palavrinha em relação à educação financeira, que nossa escola, por exemplo, a Escola Frederica, que é o professor Marcos Salles. A Escola Frederica, ela tem professor específico de educação financeira. Então, eu acho que deveria ter tido o convite para o professor de educação financeira, que é específico, para eles também, para dar esse depoimento, porque parece que só foram os professores mesmo de matemática que foram convidados. Não, professor Marcos Salles, mas nem todas as escolas têm esse professor específico, não. Geralmente, o professor que trabalha o programa, geralmente, é o professor de matemática, mas não necessariamente. Tem professor de história, geografia, língua portuguesa que também trabalha, porque é um tema transversal, entendeu? Então, eu só queria saber se está trabalhando. Se não, ok. Aí a gente quer, assim, pedir só para estar mandando algum vídeo aula, né?
sobre a educação financeira, para estar sabendo como que está a finança desses alunos nessa pandemia, sobre a família, alguma coisa relacionada a isso. Mas isso aí vai do professor, tá? Nós não estamos obrigando ninguém a fazer, isso aí vai do planejamento de vocês, tá? E aí vocês vão planejar. Se não der para fazer, tudo bem, foca no conteúdo mesmo, que já está sendo muito difícil. Uma pergunta, mas é a escola que vai enviar esse material ou somos nós, professores de matemática, que tem que planejar esse material? Não, vocês que têm de planejar o material. E tem o livro do professor, né, da educação financeira da 3ª série. Todas as escolas têm o livro do programa. Tem agora do 6º aninho até o ensino médio. Então, não precisa ficar criando muita coisa nova. Se pegar o livro, xerocopiar e mandar para esse aluno ler ou fazer algum trabalho, você já trabalhou, entendeu? Aí vocês vão fazendo o planejamento de vocês, tá? O que der certo. Eu só queria estar sabendo como que estão as ações e quais são os desafios, certo? Oi. Samira? Oi, pode falar. É o professor Marco Aurélio de novo. Aproveitando que nós estamos nessa imersão digital, então acho que seria interessante ver se tem acesso aí na ADRE a esse material de educação financeira em PDF, em vídeos, em digital, tá? Pra gente eu tenho, professor. Eu tenho, professor, o material todo em PDF, eu já baixei todos os cadernos, eu vou estar enviando hoje no grupo do WhatsApp para todos os professores, tá ok? Que aí facilita, né, o trabalho. Surgiu uma dúvida agora. Você está falando de matemática financeira, o programa, tá, tudo bem, diferente do conteúdo da sala. E aquele conteúdo que estão falando, que me perguntaram sobre educação fiscal, a escola tem uma ação para agosto. É isso aí que vocês estão se referindo? Não, professor, a ação da educação fiscal é outra coisa. Tá? Tem educação fiscal, tem educação financeira, tá bom? Mas as duas podem estar trabalhando juntos também. Obrigada, sua colocação foi muito boa, viu? Obrigada. Então, nós já estamos finalizando, tá? Eu vou passar agora Cibele, quer falar? É porque eu estou acompanhando o chat e vi algumas perguntas sobre o SGE ainda. Se houver tempo, eu acho interessante responder para eles. Aqui, a Kênia Marques, eu queria saber de onde é a Kênia Marques, de que escola ela é. A Kênia é do Liberdade. A Kênia fala assim: recebemos uma planilha mostrando o número de aulas que cada disciplina terá que ministrar até o dia 31 na nossa escola. Ainda não está claro quantas aulas devem ser lançadas semanalmente. Por que ainda não está claro? Porque a planilha era para a secretaria da escola fazer a distribuição para cada componente semanalmente. A escola sempre faz o horário, não é isso? Então, a SEDUC fez um planejamento na quantidade de aulas que teria que ser dada até o dia 31. Mas a distribuição semanal é função da secretaria, ou seja, da gestão da escola fazer para vocês. Então, a secretaria faz essa distribuição, falando, segunda-feira é matemática, terça-feira é isso, quarta é isso. E aí vocês vão seguir essa distribuição feita pela secretaria. Tá? Eu não sei o porquê que está esse conflito aí, mas entre em contato com a sua gestão, com o secretário, verifica se já não existe essa divisão semanal, né, com a distribuição e a quantidade certinha que cada disciplina tem que lançar durante a semana. Outra pergunta interessante aqui. O Colégio Rio Sono não está conseguindo lançar os conteúdos. Será que foi configurado o fechamento do primeiro bimestre? Lembra que eu disse que o secretário configura lá, fazendo o momento da parada, ele tem acesso. Se o SGE de vocês, que a secretaria tem acesso, não tiver configurado desta forma, vocês vão lançar o conteúdo, mas ele não vai aparecer. Então, entre em contato com o secretário, dá uma perguntada, verifica se já foi feito essa configuração. Se caso já foi feita essa configuração aí na escola, no SGE de vocês, e esse defeito, vamos dizer assim, persistir, vocês pedem para esse secretário entrar em contato com a gente, ou com o Márcio, para a gente ver o que está acontecendo. Mas
eu estou falando isso porque eu já vi alguns depoimentos do próprio Márcio, que às vezes é porque a escola esqueceu de fazer aquela configuração lá da parada. Lembra que o SGE precisa de 4 paradas? Então, ele configura. Ele tem que configurar, porque senão vocês não conseguem imprimir os relatórios. Não tem aqueles relatórios finais? A gente não consegue imprimir se ele não tiver configurado direito, tá bom? Acho que são essas perguntas, né? A Samira colocou agora a frequência para vocês clicarem em cima e responder. Essa frequência fica aqui como evidência para nós. E é até interessante, uma sugestão para vocês que estão fazendo live, e uma pergunta que a Amanda fez, né? Como que eu vou saber frequência e tudo mais? De repente, você fez uma live, fazer um forms e pedir para o seu aluno responder, já é um formato de frequência que depois você pode lançar lá no SGE, tá, gente? Então, vou deixar a Samira fechar. Samira, Então, antes pessoal, de você fechar, eu gostaria oi. de falar só um minutinho. É a Marisa, Pode aqui ir. de Novo Horizonte. Bom dia, gente. Quero cumprimentar a todos, né? Quero agradecer em primeiro momento a diretoria pelo apoio. Realmente nós estamos tendo um apoio muito efetivo da equipe. Vocês estão de parabéns, né? A gente que já trabalha há um tempo juntos e eu nunca vi tanto apoio e suporte como a gente tem recebido agora, tá? E quero falar, uma vez que os meus colegas citaram aí o nosso trabalho, né? E dizer que eu estou muito orgulhosa pela equipe, gente. Foi desesperador quando veio aquela proposta da gente iniciar as aulas, né, muito rápido, à distância, uma metodologia, uma forma que nós não estávamos acostumados a trabalhar, e a gente lançou isso para a equipe. Logo a gente foi descobrindo as habilidades de cada um ali no grupo, uns que tinham mais habilidade com a tecnologia, e isso foi dividindo, passando entre o grupo. Nós fizemos formação com aqueles que tinham mais dificuldade. Quero citar aqui o professor Ito e o professor Telmo. O professor Telmo, inclusive, no primeiro dia, falou: eu não dou conta, eu vou enlouquecer, e já deu aquele, né, aquele grito, e nós todos, gente, foi lindo o momento de toda a equipe se unir e passar o que um tinha de facilidade passar para o outro. Teve live de professor para professor orientando como utilizar as plataformas do Google Class, né? E está sendo lindo. Ontem mesmo na reunião, nós tivemos uma reunião ontem no final do dia, e eu falo para eles e repito isso muitas vezes. Eu olho para trás e não consigo mais visualizar aquela equipe que a gente tinha antes da pandemia. Tá? O crescimento está enorme. Está sendo assim, apesar de a gente estar passando por um momento difícil em relação ao Covid, né, as doenças, as famílias, a gente tem observado muitas famílias dos nossos alunos com problema e toda uma situação social aí que envolve, mas mesmo assim, a gente tem observado que é um momento muito bonito para a educação. Infelizmente, foi preciso que isso acontecesse para a gente começar a olhar a educação com o ensino híbrido, com outras tecnologias, né? Não está fácil o professor da noite para o dia se tornar aí um youtuber, começar a gravar vídeos, é um desafio muito grande para cada um. Mas, em nome da escola, eu quero parabenizar aqui o professor Telmo e o professor Ito pelo empenho, e que eu fico muito orgulhosa, e vou dizer, eu aprendo a cada dia com cada um deles. Cada um tem um jeito de agir, um jeito de falar diante do desafio, e isso faz com que todos os outros tenham um crescimento também. A escola está passando por um momento, assim, único, agora durante esse período, né, de pandemia, durante esse período de aula à distância. Então, assim, eu não podia deixar de agradecer e parabenizar aqui os professores diante de todos, uma vez que eles falaram do apoio, tá? E, claro, tudo isso a gente tem conseguido passar e ajudar um ao outro devido a esse apoio que a diretoria tem nos passado, né? A gente o tempo todo, mas a Sibeli, às vezes, até tarde da noite, a gente está conversando e trocando, e às vezes eu falo, eu estou desesperada, e ela, calma, a gente vai conseguir, e realmente nós estamos conseguindo. E a Escola Novo Horizonte tem conseguido, porque a equipe é fantástica, a coordenação, gente, é incrível. Nós descobrimos aí o grupo de coordenação, quem tinha facilidade para uma, outro tem facilidade para outra coisa, e a gente está aproveitando essa facilidade de cada um para fortalecer o grupo, né? E está funcionando bem, tá? Então, obrigada, gente, muito obrigada mesmo à diretoria e os professores aí. Só orgulho aqui com vocês, viu, professor Telmo, professor Ito. E estamos juntos sempre, como nós já falamos, juntos sempre, para qualquer situação. Obrigada. Samir, eu só queria fazer um adendo. Vocês me permitem, suas senhorias, 20 segundos? Sim, pode falar, Telmo. É o seguinte, a diretora, faço minhas palavras a dela. Muito obrigado, senhora diretora, mas ela deu uma chance que me surpreendeu. Ela nos propôs, está gravando, que grave.
ela em nenhum momento chegou para nós e disse, vocês estão sendo convocados a vir para a escola para aprender isso, isso, isso. Isso não é verdade, isso é uma falácia. Ela propôs uma reunião para que nós viéssemos a aprender. E alguns vieram com essa discussão de aprender, porque você sabe que tem gente que, por conta do cargo, gosta de usufruir dessas benesses. Mas, em um momento, ela não obrigou. É só quem quiser vir, venha, quem não quiser, marca outro momento. E fazendo lá dentro, senhora diretora, nós falhamos, viu? Nossa colega Albetiza, que foi o meu braço direito, foi o nosso braço direito. Se não fosse ela, ela nos ajudou em muito. Graças a Deus que por ela ter aparecido na nossa frente, porque senão a gente ia ficar tontinho, feito uma barata. E ela não, ela nos ajudou, se prontificou. Hoje mesmo eu queria fazer uma aula, ela disse, pode me chamar. E ela se propôs a fazer isso. E a gente está tentando fazer da melhor maneira possível. Um adendo para a nossa Albetiza. Samira? Oi, pode falar, Joventino, professor. Dar um abraço para o professor Telmo, um grande amigo que eu tenho, ao meu mestre, o professor Raimundo. Nós somos a antigão lá do Estadual de Palmas, muitos anos atrás, da velha guarda. Samira, eu tenho assim, sempre gosto de dar uma sugestão, às vezes faço uma crítica, isso é normal de mim. Toda reunião assim que eu participo, os colegas meus sabem que eu sempre gosto de dar os palpites. Eu gostaria, assim, de me esclarecer melhor sobre o referencial teórico, né? Trabalhar esse referencial. Na sua fala anterior, você falou de PG, PA, falou de trigonometria, né? Eu queria, se nós trabalharmos, quais são os conteúdos? Vai ser o professor que vai escolher ou vai ter um referencial teórico? Que eu vejo o professor falando PA, PG, trigonometria. Lá, por exemplo, estatística. Tá? Eu fico preocupado, por exemplo, se o meu aluno mudar lá para Palmas, por exemplo, qual o conteúdo que ele vai ver lá? É um ponto. Às vezes a pessoa pensa que não é, mas acontece isso. Eu acho que nós temos que falar a mesma linguagem. Segundo ponto, é uma crítica que eu quero fazer. Uma crítica construtiva. Eu não estou fazendo aqui um alarme sobre os alunos bolsistas da UBMEP. Eu, por exemplo, sou professor bolsista da UBMEP. Eu sou aqui, desculpa a palavra, jogado do Estado. O Estado parece que joga o outro e o professor. Parece que não existe. Apesar que meus alunos aqui conseguem medalha de prata, que só teve nós que conseguimos medalha de prata 2 anos seguidos. Infelizmente, o Estado aqui está abandonado. Eu não estou falando uma crítica aqui, um desabafo, quero fazer um desabafo mesmo. Eu me sinto assim, abandonado pelo Estado na relação a esses meninos, em relação às Olimpíadas. Aí é governo federal, mas tem um Estado também. O Estado que está ensinando esses meninos. Então, eu vejo assim, eu, por exemplo, sou professor bolsista, nós temos o nosso coordenador, o professor Gilmar, tem excelente material, excelente ideias que vêm agregar o nosso dia a dia. E eu fico preocupado com esses alunos, que todos sabemos, numa sala sempre tem aqueles alunos que estão mais adiantados. Nós não podemos, essas videoaulas, esses conteúdos, a gente não pode avançar muito. Então, o que nós vamos fazer com esses meninos que já estão assim com desenvolvimento melhor? Tem uma sugestão, por exemplo, quantos são os professores bolsistas de matemática do Estado? O que nós podemos fazer para ajudar nesse momento? O que o professor Gilmar pode fazer junto com a Secretaria de Educação? Alguma parceria nesse sentido, porque essa necessidade que esses meninos estão tendo, eu estou falando aqueles meninos que já conseguiram um desenvolvimento melhor na matemática. Porque nós, nesse formato, nós não conseguimos acompanhar esses meninos. Então, existe uma forma, ou um modelo, assim, a interrogação, fica com essa preocupação, entendeu? É nesse sentido. Professor, primeira colocação, o senhor falou do referencial, né? Isso. O referencial curricular do ensino médio, nós estamos utilizando do ano passado. Eu vou enviar agora novamente, foi essa a primeira colocação que eu fiz na live. Todos os professores estão seguindo o referencial,
porque nós estamos falando a mesma língua. O mesmo conteúdo que o senhor trabalhar em Aparecida, o Telmo trabalha no Novo Horizonte. Não é cada escola que escolhe o seu conteúdo, não. Tem um referencial, porque a base do ensino médio foi aprovada, porém, o documento curricular do ensino médio do Estado ainda não foi reelaborado. Então, a gente está utilizando o referencial antigo, certo? Então, eu vou colocar no grupo o referencial do primeiro e do segundo semestre que eu tenho, tá? Vou colocar para vocês todos os conteúdos, e aí o senhor vai organizar os mais importantes. Se não der para trabalhar todos, né, porque a pandemia veio, só vai selecionar os mais importantes. Qual que cai mais no Enem, vestibular? O senhor, como professor, tem esse olhar. Segundo, sobre o professor bolsista. O senhor é professor bolsista da UBMEP, a sua escola é medalhista, eu acompanho, eu sei disso. E tem um coordenador estadual aqui de Palmas, que é o professor Kleber, da UFT, não sei se o senhor conhece, sempre ele faz essa premiação. Por exemplo, em Aparecida do Rio Negro, teve a premiação, não teve para os alunos? Porque aqui em Palmas teve, eu lembro que o professor Alexandre, que é o secretário aí, que é até meu amigo, ele me falou que teve essa premiação aí. Então, assim, o que eu sei é que a Secretaria de Educação, junto com esse coordenador, fez a premiação, eu fui na premiação, o professor Adolfo foi premiado, e os professores, tá? Sobre esse desabafo que o senhor falou, que o Estado, o senhor está largado, está se sentindo abandonado, fica uma interrogação. Não sinta assim, pelo menos pela DRE, o senhor não sente abandonado, porque nós estamos aqui à disposição para ajudar. Agora, se o Estado abandonou, eu já fico assim, até sem saber o que fala para o senhor, né? Porque eu trabalho em outra linha, né? A linha que a gente trabalha é de ajudar, né? De colaborar, é de falar a mesma língua. Eu não me sinto superior a ninguém, a gente trabalha em equipes, né? Então, essa é a minha linha de trabalho, né? E o senhor senta abraçada por mim, então. Um abraço virtual, né? Tá bom? Samira, assim, a minha colocação, a palavra de abandono, talvez foi mais o meu particular. Na minha cabeça, eu penso, na minha cabeça, que esses professores, nós temos um grupo de estudo, eu acho que podia contribuir mais com os alunos. Essa é a minha colocação. Eu acho que deveria, no meu ponto de vista, ter uma parceria, no sentido de ajudar. Entendeu? Não, assim, eu abertamente falo o que eu penso, assim, às vezes a gente fala assim no momento. Eu acho, no meu ponto de vista, essa parceria ajudaria muito. Outro exemplo, por exemplo, o professor Raimundo. Eu conheço o professor Raimundo, mestre em matemática. Ele faz aula de vídeo, o cara apaixonado pela matemática. Nos ajuda muito se nós tivéssemos a oportunidade de pegar as aulas do professor Raimundo. Esse rapaz é um bom professor. A gente do interior não tem esse recurso da capital, não, e às vezes não tem nem esses equipamentos que o professor Raimundo tem, ou o professor Telmos que tem. Eu não estou falando aqui do colégio, eu estou falando da sala, da sua casa, da casa. E é um ponto interrogativo. Nosso colégio lá, a nossa diretora, ela está muito esforçada, é uma pessoa assim, muito dedicada. Eu acredito, tenho certeza que o nosso foco principal aqui, nesse começo, foi a diretora. Ela foi muito ativa, participou, ajudou, colocou a mão na massa. Ela mesma, ela já tinha muito, assim, era muito informatizada, gosta de mexer com informática. Já sabia essa classe 1, ela já tinha trabalhado com a classe 1, então, com MIT, com tudo isso ela nos ajudou. Nós estamos trabalhando. Ela foi a peça fundamental. Mas a minha colocação, volto a dizer, penso que deveríamos ter uma parceria nesse sentido. Penso, mas isso aí é um ponto de interrogação, queira eu, não sou nada assim em termos de falar que está certo ou que está errado. Entendi. Não, eu entendi sua colocação aí, professor, é o seguinte, como foi criado o grupo do WhatsApp, eu acho que vai facilitar a nossa comunicação, aí eu peço os outros professores que tiverem, né, disponibilidade de colocar o material para trocar experiência, fica bom, que aí o senhor pega um vídeo do professor Raimundo, ele pega o do senhor, e aí vocês vão trocando experiência entre si, tá ok? Então, para finalizar, eu quero, assim, agradecer, a minha palavra de hoje é gratidão.
Gratidão por tudo, gratidão a Deus pela minha vida, pelo meu trabalho, gratidão a Deus por todos os meus colegas aqui, pela Cibele, que é a minha chefe, pela Aparecida Geralda, que está na live, que é a nossa pedagoga do currículo, que orienta o nosso trabalho, que acompanha também, né? Como vocês aí são acompanhados pela coordenação e diretor, nós também aqui temos os nossos superiores, e a gente é cobrado também. Então, minha palavra de hoje é gratidão. Gratidão por tudo, até pelos problemas eu estou agradecendo. Porque se eu estou aqui hoje é porque Deus me deu essa oportunidade. Então, para finalizar essa live, esse bate-papo, né, que eu acho que contribuiu muito, foi muito bacana, nada forçado, nada pressionado, né? Eu quero passar um vídeo para vocês, um vídeo sobre os benefícios que a gratidão traz. E eu estou deixando aqui no canto, né, no chat, a frequência, tá? Tem 62 pessoas participando, eu preciso da frequência de todos, inclusive da supervisora da André, de todos que estão participando. Eu preciso dessa frequência porque é a minha evidência, né, do meu trabalho, tá bom? Então, Lucas, por gentileza, passa o vídeo aí, por favor. Bom dia, Jamila. Samira, tem mais alguma pergunta? É porque o Adolfo entrou para dar uma palavrinha com eles também, tá? Então, mas antes do vídeo, acho que é legal a fala do Adolfo. Deixa o Gilson falar, vai? Pode falar, Gilson. Eu sou daqui de Novo Acordo, eu sou de matemática, mas também dou aula de física. Eu vi o parceiro falar aí, o Juventino falando, que sobre a Olimpíada de Matemática, mas a gente não somos divulgados para a Olimpíada de Física. Raramente ele chega no nosso conhecimento sobre a Olimpíada de Física. Porque também tem, né? Existe essas fontes aí. Para a regional nos passar esses dias, as datas de vencimento. Porque os alunos cobram da gente sobre isso aí. Professor Gilson, nós estamos sem um assessor de física no momento, mas eu vou estar ligando na SEDUC, verificando essas datas e eu coloco no grupo para o senhor, tá ok? Eu informo para vocês no grupo. Muito obrigada pela participação. Agora o professor Adolfo, né, o nosso diretor regional, quer falar? Fica à vontade, professor. Bom dia a todos. Quero aqui, gente, parabenizar a todos vocês na escola, que é onde realmente se faz a diferença, né? Tudo que está acontecendo é novo para todos nós. Eu já tenho 35 anos de educação, né? O Juventino está aí, foi meu aluno no ensino médio todo, né, Juventino? Então, assim, com essa novidade, nós estamos aprendendo e nos reinventando nessa nova maneira de trabalharmos. Nesse momento, nós não temos nenhuma pessoa que é culpado, não adianta eu querer jogar em cima de A, de B, de C e de D a situação que nós estamos vivendo. E é uma situação a nível de mundo, né? É hora de todos nós darmos a mão, um tentando ajudar o outro. Se um está no chão, vamos levantar o colega, tá? Eu entrei na hora que vocês estavam falando do compartilhamento das aulas, o vídeo, fulano pega o vídeo de um ciclano. É isso, é nesse momento. Muitas vezes, eu professor Adolfo, vou ser bem franco para vocês, eu não sei como que eu faria para estar enfrentando esse momento. Porque eu sou daquela época que era do giz, o apagadorzinho, o quadro branco, né? A tecnologia, hoje todo mundo já nasce praticamente com o celular na mão, a nova tecnologia. E para nós, eu que estou com 55 anos de idade, né, eu não sei qual seria o meu procedimento, gente, vou ser bem franco para vocês. Porque eu tento, mas já não tenho a mesma habilidade dos jovens para aprender as coisas. Muitas vezes eu aprendo de manhã, de tarde, eu já tenho que estar relembrando o que foi que eu aprendi de manhã. Toda a vida na educação trabalhei com... Já fiz muita coisa pela educação e pretendo fazer muito mais, porque eu continuo, porque eu gosto, porque eu acredito. E mais uma vez, gente, parabenizar a todos vocês. O trabalho de vocês está sendo, não é 10, não. O trabalho de vocês está sendo nota 1000. Nota 1000. Eu pensei que nós teríamos
problemas, que nós teríamos reclamações aqui na regional de pais, de alunos, dos servidores, dos professores. Pelo contrário, a gente está recebendo muito elogios. E esses elogios não é para nós enquanto regional de ensino. Quem merece todos esses elogios são vocês, professores, porque são vocês que estão fazendo a diferença. Tudo isso, os parabéns, não vem para a regional. Tem que ir para o professor, para cada um de vocês. E quero mais uma vez aqui parabenizar todos vocês e dizer para vocês que nós estamos aqui com as portas abertas, tá? De braços abertos. Precisar da regional de ensino, pode nos procurar. Pode nos procurar. Nós estamos aqui, mais uma vez, nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Nenhum professor, nenhum servidor procura a regional para passear. Se procura porque tem algum problema. E a nossa obrigação, enquanto aqui estivermos, é tentar ajudar da melhor maneira os colegas. Fazer aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Porque eu não sou diretor regional de ensino. Eu estou diretor regional de ensino. Eu sou professor. Estudei e fiz um concurso para professor. Eu não sou diretor regional de ensino. Eu sou professor. Então, gente, contem sempre comigo. Enquanto eu estiver aqui na regional de ensino, não precisa me ver como diretor regional de ensino, não. Me vejo como colega de vocês, o professor Adolfo. Aquele que está pronto para ajudar vocês em qualquer situação. Tá certo? Então, quero aqui deixar um grande abraço para cada um de vocês. Tá? Mais uma vez, parabenizar todos vocês, os nossos coordenadores, os nossos orientadores, os nossos professores, né? O diretor, o secretário da escola, todo mundo. Está sendo um momento difícil para todos. Tá certo, gente? Muito obrigado. Um abraço do fundo do coração. E vamos lá. A vida continua. Vamos aprender mais um pouco com ela, né? Samira, fique à vontade. Um bom dia para todos. Obrigada, professor Adolfo, pela sua presença, pelas suas palavras. Obrigada mesmo. Lucas, por gentileza, solta o vídeo aí para a gente finalizar a nossa live, o nosso bate-papo. Muito obrigada a todos pela presença. O que é gratidão? Gratidão é mudança de olhar. Tem gente que diz assim, Márcia, eu já sou grato. Cada vez que alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. O nome disso não é gratidão, é educação. Tem gente que diz, eu sou grato, eu vou na igreja e agradeço sempre. O nome disso também não é gratidão, o nome disso é oração. As duas coisas são fundamentais e importantes na vida, mas ainda não é gratidão. O que é gratidão? É mudança de olhar. No lugar de você olhar para os problemas, você começa a olhar para as bênçãos. No lugar de olhar para os obstáculos, você olha para as oportunidades. No lugar de olhar para o que não está dando certo na sua vida, você começa a olhar para o que está dando certo. Isso vale para qualquer pessoa, independentemente de classe social, de dificuldade real. Qualquer questão, faixa etária, que tipo de crença religiosa possui, que tipo de situação financeira, não faz diferença, nós somos seres humanos. Quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. E mudar o olhar é mudar o olhar mesmo. Porque a gente já nasceu reclamando. Você já pensou sobre isso? Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez ao vir ao mundo, o que foi? Chorar, né? E aí, depois disso, estava com fome, chorava. E tem até uma frase que diz que não chora, não mama, não é assim? Você queria mamar, você chorava. Acontece que a gente cresceu e é muito desagradável ver um adulto, minha vida não está dando certo, mimimi, as coisas não funcionam, mimimi, minha vida financeira, mimimi, meu casamento, mimimi. E a gente continua chorando hoje. Acontece que o choro hoje não tem os efeitos que tinha para um bebê que só sabia fazer isso. E você vicia teu olhar na reclamação. E eu costumo dizer que a vida dá mais do mesmo. O que significa isso? Se você reclama da falta de dinheiro, você vai ter mais falta de dinheiro. Se você reclama de problema de saúde, você vai ter mais problema de saúde. Se a gente pensar na palavra reclamar, você já pensou sobre ela?
Reclamar, é 2 vezes, é de novo, não é isso? Eu estou em recuperação, eu estou voltando num conteúdo. Reclamar é clamar 2 vezes. E o que é clamar? Vamos pensar na Bíblia aí. Ele clamou a Deus para resolver um determinado problema, ele pediu com muita força. Reclamar é clamar 2 vezes, é pedir com muita força. Se você reclama dos problemas de saúde, você está pedindo com muita força mais problema de saúde. Você está reclamando das dívidas, você está pedindo com muita força mais dívidas. É isso que o nosso cérebro entende. Nossa, perfeitamente. Agradece pelo que você tem, porque o teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas que você tem. E a vida dá mais do mesmo. Então vai te mandar mais daquelas coisas pelas quais você está agradecendo. Eu sei que parece tão simples que as pessoas duvidam. Isso não pode ser tão poderoso. Não pode, é simples demais colocar a vida no eixo. Não pode ser assim. Se a gente for na Bíblia, tem mais de 300 passagens onde se diz claramente: a tudo dai graças, agradecei pelo que existe em volta de você. Mais de 300 passagens. Então Deus já estava nos falando há muito tempo e a gente não se dava conta disso. Está ali, simplesmente faça o simples e a tua vida começa a entrar nos eixos. Ao praticar a gratidão, você está no teu cérebro estimulando áreas que produzem determinadas substâncias que geram prazer, alegria, amor, afeto, e aí a vida dá certo. Gostaram? Gostaram do vídeo? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por tudo. Eu estou à disposição. Tá? Um bom trabalho, um bom retorno para vocês. Abraços. Tchau.